Opa galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou Dominique Alves da Dono Saber e hoje eu vou trazer para vocês mais duas teorias malucas em um vídeo só. A primeira teoria maluca, ela vem de Nietzsche e ele diz o seguinte, é que o homem ele tem pouco tempo para conseguir se avaliar, então é bobeira ele pegar e sair falando ou então achando que ele conhece a si mesmo. O que ele quer dizer com isso? Basicamente tem alguns caras, ou umas cepas de filósofos que falam, por exemplo, que o homem é bom, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, que o homem ele é intrinsecamente mau, a menos que ele precise ser bom, e por aí vai. Coisas que os caras falam sem base nenhuma em nada. Na verdade, às vezes eles dão algumas, vamos dizer assim, algumas argumentações a respeito disso, falam, mas se você colocar tal criança em tal lugar, elas brigam, ou então você vê que a criança ela tem um talento natural para curiosidade, mas a sociedade massacra isso, blá blá blá. Você vê isso, você consegue ouvir esse tipo de discurso, esse tipo de coisa, que existe genialidade na criança e uma cepa de coisas. Então Nietzsche ele vem e fala, é bobeira, vocês estão tentando se firmar muito em pouca coisa, assim, não que ele diga que seja pouca coisa, mas ele fala, vocês têm poucos dados para analisar. Basicamente, quando você para pensar o que ele quer dizer com isso, basicamente você tem muito pouco de história sobre os humanos, e você fala dos humanos, não é nem do homem. Por exemplo, ele fala que é quase impossível você chegar e conseguir ter alguma conclusão sobre o homem de acordo com a pequena vida que ele tem. O Nietzsche ele fala que 80 anos de vida é nada, é brincadeira de criança. Isso não daria tempo para nenhum humano conhecer a si mesmo. Então ele fala, você tentar concluir a natureza dos humanos só nesses últimos, vamos supor, 6 mil anos, 10 mil anos, 4 mil anos, que vocês começaram a de fato a analisar os humanos, a catalogar, a escrever sobre eles, ou então a ter registros sobre os humanos, conseguir ler as histórias dos humanos e ver a natureza dos humanos, isso é muito pouco, né? 4 mil anos não é nada. Ele fala que, inclusive, que se você tivesse um tempo de vida muito maior, vamos supor aí que você viva 1000 vezes mais do que você vive hoje, se hoje a expectativa de vida é 80 anos, que você vive 80 mil anos, ele diria que então você poderia dizer que você começou a entender alguma coisa sobre o que é a natureza do homem, sobre o que é a sua natureza, e que então você entenderia que não é tão babaca quanto a gente pensa de que, tipo assim, eu sou assim e o fulano é diferente e o outro é diferente. Ele afirma mais ou menos algo como que em 80 mil anos você viveria tantas vidas e tantas personalidades e tantas coisas diferentes que você mesmo seria a pessoa que se confrontaria por diversas vezes. Hoje você poderia ser o cara moralista e daqui 1000 anos você ser o cara progressista e daqui a 1000 anos você ser o cara que aponta dedo na cara, você daqui a 4 mil anos você ser o cara religioso que prega religião mesmo e por aí vai. Ele fala que enquanto você não tem o tempo necessário para viver toda essa doideira que é a vida humana, é simplesmente bullshit você pegar e sair soltando por aí o que é ser humano, o que é o humano, qual é a natureza do ser humano. E ele fala, vamos lá, calma lá, que nem é isso tudo aí que você está falando. Essa é a primeira teoria de Nietzsche. Você primeiro precisaria ter um tempo muito maior, de preferência ilimitado, para que você conseguisse compreender a natureza humana. E ele meio que pede para você parar de achar que sabe de alguma coisa, já que não é tão simples assim. Eu realmente, toda vez que eu tô em uma conversa e alguém fala sobre a natureza dos humanos, eu fico meio que com tédio, porque é basicamente palpite. A pessoa tá tendo palpite, ou então ela tá seguindo alguns vieses, vamos dizer assim, vieses de coisas que ela quer acreditar porque ela tem alguma pretensão de acreditar naquilo e está seguindo aquilo. Coisa que, segundo Nietzsche, se ela vivesse em uns 4 mil anos, uns 80 mil anos, ela seria tão complexa e tão completa, assim dizendo, que ela já teria vivido muitos personagens durante toda essa vida, então ela teria alguma noção do que é o ser humano. A segunda teoria que vem por aí é que ele fala que é bom entender que Nietzsche ele tem um viés, vamos dizer assim, darwiniano, de que a evolução é real. Ele tem essa ideia de que a evolução é um fato e tá aí. Ele fala que pode ser que o humano ele não seja de fato a grande evolução do macaco e coisa assim. Ele fala que basicamente rola um ciclo entre macaco e humano. Macaco, quando você fala,
vamos tentar colocar assim, involução e evolução, involução e evolução. Ele não sabe te dizer qual que é a evolução. Por exemplo, quando você analisa um cachorro, o cachorro ele tá ali, ele tá suave e ele abre as pernas no meio de todo mundo e não tá nem aí. Quando ele tá comendo, ele tá realmente comendo. E um reino animal, ele é assim, ele é meio que, como vou te falar isso? Não é... a palavra foge agora, mas é como se ele não ligasse, ele é meio apático ao redor, assim dizendo. Ele não se importa com coisas inúteis. Quando ele quer comer, ele come. Quando ele quer correr atrás de outra coisa, ele corre e acabou. Ele não está totalmente preocupado com preocupações artificiais que criaram para ele. E nisso a maioria dos filósofos, mas alguns filósofos na história, a maioria é sacanagem, né? Alguns filósofos na história, eles destacam isso como ser algo muito superior à atitude humana de se preocupar com coisas que pouco realmente importam. E Nietzsche, ele passa disso aí, ele fala que ele não sabe qual é a evolução, se é o animal totalmente amoral ou se é o humano com a inteligência, a racionalidade, que ele não entende para quê, né? Que você tem toda essa racionalidade se você usa ela para ficar se preocupando com inutilidades. Então ele diz que talvez é uma teoria maluca, assim como o vídeo propõe, talvez a coisa toda de evoluir, involuir, ou de virar macaco, ou de virar humano, seja questão de ciclos. Pode ser que daqui, vamos jogar um número bem alto aí, 1 milhão de anos, todos os humanos, eles tenham assim algum desenvolvido uma certa apatia pelo meio à sua volta e consigam de volta retornar ao mundo dos animais. E pode ser que daqui a 2 milhões de anos, esses novos macacos, assim dizendo, eles teriam também desenvolvido uma certa repulsa à natureza animal e queiram agir como humanos, pensando e rejeitando tudo que é muito animalesco, assim dizendo. Então ele fala que são contrapontos, um é moral demais e o outro é amoral demais, e no momento em que você consegue essa distanciação entre eles e que novamente rola essa aproximação, um tende a se fundir com o outro. Então basicamente são duas as teorias de Nietzsche, uma de que você vive muito, você basicamente você vive todos os personagens que é possível você viver e você começa a ter uma noção de o que é o ser humano, e a outra teoria é a de que humanos e macacos podem ser um ciclo. Se a teoria darwiniana for encarada como fato, pode ser que seja um ciclo, segundo Nietzsche. Enfim, por esse vídeo é isso. Se inscreve no canal se você achou legal. Eu pretendo trazer mais vídeos interessantes e com temas que bagunçam sua cabeça. Por esse vídeo é isso aí e falou!